Olá, boa tarde. A partir de agora você fica mais atualizado com destaques do Brasil e do mundo desta sexta-feira, dia 5 de janeiro. Para aqueles que são microempreendedores individuais, o aumento do salário mínimo mexe com os valores pagos na contribuição. É bom ficar atento já para o pagamento do dia 20 de janeiro. Com o reajuste do salário mínimo de R$ 1.320 para R$ 1.412, o valor da contribuição previdenciária que os microempreendedores individuais, os MEIs, precisam pagar todos os meses também subiu em 2024. Ela passou de R$ 66,00 para R$ 70,60 para o MEI em geral, 5% do salário mínimo, e de R$ 158,40 para R$ 169,44 para o MEI caminhoneiro, 12% do salário. É por meio do pagamento em dia dessas contribuições que o MEI garante benefícios previdenciários, como aposentadoria por idade, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-reclusão, pensão por morte e salário maternidade. A contribuição é paga no documento de arrecadação do Simples Nacional, que além da contribuição previdenciária, cobra os impostos devidos pelos MEIs. Os MEIs que exercem atividades sujeitas à cobrança do ICMS têm um acréscimo de R$ 1,00 por mês. Para as atividades sujeitas ao ISSQN, prestadores de serviço, a soma é de R$ 5,00. Os empreendedores que realizam os dois tipos de atividade precisam pagar os dois impostos, desembolsando R$ 6,00 a mais na contribuição mensal. E vamos agora ao Minuto da Economia desta sexta-feira. Vou falar de novo sobre gastar demais e depois não ter como acertar as contas. Desta vez o problema é com os nossos colegas argentinos. Representantes do Fundo Monetário Internacional começaram a negociar hoje em Buenos Aires o que fazer com uma dívida de 44 bilhões de dólares feita pelo ex-presidente Maurício Macri, renegociada por Alberto Fernandes e agora está com Javier Milei. Pelas primeiras conversas, o FMI deverá apresentar uma alternativa razoável, até porque o ultradireitista apresentou um pacotaço que agrada ao mercado. Os vários cortes nas despesas sempre são vistos com bons olhos pelos setores que têm dinheiro para investir, seja em obras ou para receber juros. É a chamada responsabilidade fiscal. Só esquecem ou fingem esquecer que existe o outro lado. A maior parte do ajuste da economia está sendo creditada na conta da população. As dívidas das famílias só aumentam, mas Javier Milei garante que vai dar tudo certo. Bom, como está em várias letras de música, sonhar não custa nada. Alguém paga. E a Embaixada do Consulado dos Estados Unidos no Brasil anunciaram hoje que emitiram 1.125.000 vistos para brasileiros no ano passado. Segundo os órgãos oficiais do governo norte-americano, o recorde é reflexo dos esforços coordenados pelos consulados em todo o país para reduzir os tempos de espera para entrevistas de visto e proporcionar um processo de solicitação simplificado. A seção consular com o maior número de emissões foi São Paulo, com 517.000 vistos, seguido de Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre e Recife. Cientistas da Universidade de Harvard e da empresa suíça Hoffmann La Roche desenvolveram um antibiótico com potencial para combater uma perigosa bactéria que ainda não tem tratamento específico. A descoberta está sendo considerada um avanço sem precedentes para a ciência. A Cinetobacter baumannii também é conhecida pela sigla CRAB e é uma bactéria altamente resistente aos antibióticos em função da presença de duas membranas de proteção, uma interna e outra externa, em sua estrutura. O estudo realizado pelos cientistas teve como objetivo justamente desenvolver uma molécula que fosse capaz de atravessar as membranas duplas e matar a bactéria. Depois de anos de trabalhos e análise de 45.000 pequenas moléculas, os cientistas chegaram ao desenvolvimento da Zosurabalpina, medicamento que na prática inibe a CRAB de realizar a ação de enviar moléculas para a membrana externa, tornando-as menos resistentes.
A ação provoca o acúmulo dessas moléculas de Crab, causando a morte do patógeno em razão do alto nível de toxicidade no interior das células da bactéria ultra-resistente. Segundo os cientistas, o antibiótico foi eficaz contra mais de 100 amostras clínicas de Crab testadas. Nos testes, ele foi capaz de reduzir os níveis de bactérias em ratos com pneumonia induzida pela Crab e também evitou a morte de ratos com sepse causada pelo patógeno. A bactéria resistente também é conhecida por atingir muitos pacientes hospitalizados e internados em casas de repouso e por causar infecções graves nos pulmões, no trato urinário e no sangue, com a possibilidade de levar ao óbito quem estiver contaminado. O programa Farmácia Popular, mantido pelo governo, gastou R$ 7.400.000 em medicamentos para pacientes já falecidos. O número está no balanço divulgado hoje pela Controladoria Geral da União, que analisou os valores investidos entre julho de 2015 e dezembro de 2020. A CGU também apontou gastos de mais de R$ 2,5 bilhões em remédios comprados sem nota fiscal. O Ministério da Saúde ainda não se manifestou sobre as revelações. Os cuidados para evitar afogamentos são sempre necessários e fundamentais, mas neste período de verão e férias devem ser redobrados. No Brasil, 15 pessoas morrem afogadas todos os dias e nem sempre esses casos ocorrem em praias. Em clima de verão e férias, as piscinas, praias e lagoas se tornam os pontos preferidos dos brasileiros para fugir do calor intenso. Entretanto, vale a pena ressaltar os perigos das águas e as precauções a se tomar para evitar casos de afogamento. Dados divulgados pela Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático mostram que diariamente 15 pessoas morrem afogadas no Brasil. E ao contrário do que muitos pensam, a maioria dos incidentes não ocorre em praias. O secretário-geral da Sobrasa, Davi Spillmann, destacou que mais da metade dos casos acontecem em locais de água doce, como rios, lagos e represas, por conta da falta de salva-vidas. E como solução para amenizar os riscos e tornar os ambientes de lazer em locais mais seguros, a instituição recomenda a instalação de barreiras de acesso à água em piscinas, rios, represas e lagos. E claro, além disso, muita atenção. Spillmann ressaltou que grande parte dos casos ocorrem porque as pessoas subestimam os riscos que estão correndo ao entrar na água. Especialistas reforçam a atenção com crianças, pois o afogamento é a primeira causa de morte de crianças de 1 a 4 anos e terceira na faixa etária de 5 aos 9 anos de idade. Em 55% das mortes de crianças de 1 a 9 anos, elas ocorrem em residências. Nesses casos, para evitar acidentes, o recomendável é nunca perdê-las de vista e, se possível, cercar as piscinas. Também é necessário providenciar lugares mais seguros para as crianças em idade pré-escolar e ensinar sobre segurança aquática. E o maior cruzeiro do mundo, com mais de 360 metros de comprimento, cruzou o Oceano Atlântico e chegou em Ponce, na ilha de Porto Rico. O clima agora é de contagem regressiva para que o gigante faça sua primeira viagem com passageiros a bordo. Batizado de Icon of the Seas, o navio com mais de 250 mil toneladas é 5 vezes maior que o Titanic. A embarcação promete comportar cerca de 10 mil pessoas. Uma verdadeira cidade que mergulha na água. Ou melhor, um paraíso com muita diversão. O gigante conta com o maior parque aquático marítimo do mundo. São 6 toboáguas de tamanho recorde. Além de 7 piscinas, 9 banheiras de hidromassagem, um simulador de surf e mais de 40 restaurantes. A embarcação chegou em Porto Rico para realizar alguns retoques finais e inspeções regulatórias antes da primeira viagem, que acontece ainda este mês em Miami, nos Estados Unidos. Mas os primeiros hóspedes terão que esperar algumas semanas para embarcarem. Antes da operação comercial, o navio vai receber convidados, jornalistas e agentes de viagens. A intenção é exibir todas as suas funcionalidades,
Depois disso, no próximo dia 27, a embarcação vai sair com os passageiros para a sua primeira excursão, indo de Miami para as rotas do Caribe. Os benefícios econômicos para um navio desse tamanho também são grandes. São muitas opções para gastar dinheiro a bordo, com shoppings, pistas de patinação no gelo e mais lugares que qualquer outro navio. O lucro também será o equivalente ao seu tamanho, ou seja, gigantesco. Mais notícias você acompanha daqui a pouco com Kleber Werneck no Jornal das 18h30. Às 10 da noite eu volto ao vivo e espero por você. Obrigada pela companhia e um excelente fim de semana. Tchau.